Olá, eu sou Janaína Polidório e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês a diferença de utilização do Lapbook e do caderno interativo. O Lapbook e o caderno interativo eles têm sido muito usados nas escolas porque eles são um recurso muito bom devido a serem visuais. E o aluno, a gente já sabe que a partir de estudos de neurociência, 90% de sua aprendizagem vem de campos visuais. Para quem não conhece, o Lapbook e o caderno interativo são, na verdade, recortes que o aluno faz e monta, né? Por isso que ele se chama interativo, porque ele recorta analogicamente, não tecnologicamente, e ele monta, ele cola nos suportes, né? Porque o caderno vai num caderno e o Lapbook em uma cartolina, para poder fazer o estudo que ele está fazendo. Só que assim, a gente não pode usar o Lapbook nem o caderno interativo sem intenção. É como quando a gente faz a sequenciado e projeto. Sequenciado é para um tipo de estudo e projeto é para outro tipo de estudo. Eles têm durações diferentes, objetivos diferentes e o Lapbook e o caderno interativo também. Então, se você ficou curioso sobre títulos de Lapbook e caderno interativo, antes de mostrar a diferença, eu gostaria de lembrar que no site da loja tem uma variedade assim muito grande, tanto de Lapbook quanto de caderno interativo. E daí eu vou deixar aqui embaixo do vídeo, na descrição, um link que mostra todos esses títulos. É só você clicar, vai direto para o site da loja e lá no site, no www.janainespolidorio.com.br, você vai encontrar vários títulos de história, de geografia, de ciências, datas comemorativas, tem vários títulos mesmo. Então, agora vamos ver a diferença. Primeiro eu vou começar com o caderno interativo. O caderno interativo ele fica num caderno mesmo, e aqui nesse aqui meu eu tenho vários títulos, são vários temas. Ele é um caderno para eu testar, né, se todas as peças estão funcionando antes de colocar no site da loja, então ele traz vários. O caderno interativo, a intenção dele é que o aluno estude, pesquise. Então, quando eu dou um caderno interativo, por exemplo, esse aqui é de tipos de moradia, ele tem um tema e uma sequência lógica. E esse daqui ainda tem uma historinha por detrás, porque aqui se você abrir as janelinhas dos tipos de moradia, cada janelinha tem uma pessoa escondida. E elas podem ser movimentadas da janelinha, ó. Você pode ver que tem uma tirinha aqui que retira elas de lá. Aqui é o que são os tipos de moradia. E daí, em seguida, eu vou contar a história de cada um dos personagens que tem aqui no prédio. Então, você percebe que isso daqui é um material de estudo. Então, quando o aluno tem dúvidas sobre o que é, porque aqui eu vou contar um pouquinho sobre o tipo de moradia, e daí ele tem o tipo de moradia aqui ao lado, né, explicando. Se ele tem as dúvidas, ele retorna ao caderno interativo para poder estudar. E daí tem de todos os personagens lá no material, né? Aqui já é um caderno interativo que tem como foco a alfabetização. Então, eu trabalho aqui com sílabas dentro do universo de palavras indígenas. Esse aqui saiu, deixa eu colocar. Né? Então, a criança vai aprender aqui as sílabas e ela pode recorrer, caso ela não se lembre, ela pode recorrer. E vou mostrar um exemplo ainda mais claro de que o caderno interativo, a intenção dele é o estudo. Esse caderno interativo em especial, que começa nesta página, é o de grandes navegações. Então, você vai reparar, conforme eu viro, que ele traz como se fossem conteúdos de um livro. Ele começa com o impulso, então cada abinha dessa trata de um dos objetivos das grandes navegações para as pessoas da época. Daí eu trato de uma linha do tempo das grandes navegações, instrumentos que eles utilizavam, né, nos navios. Marco Polo, que não era das grandes navegações, mas ele impactou mais tarde por causa do comércio que ele fazia, né, que ele criou ali na Europa, para a Ásia. Um pouco sobre a Rota da Seda. E aqui, finalmente, cada grande navegador tem aqui, né, o onde, o quando e qual foi a rota que ele fez. E algumas perguntas que o aluno vai responder.
Então, quando o aluno vai estudar, ele vem aqui e ele lê Bartolomeu Dias. Quando que aconteceu? Daí ele vai pensar, responder para ele mesmo e daí ele vai checar a resposta. Qual foi o motivo da viagem do Bartolomeu Dias? Daí ele vai pensar, responder para ele mesmo e daí ele vai levantar a abinha para conferir. Então, ele é um caderno de estudo, caderno interativo, só lembrando, reforçando, fixando. Ele é um caderno feito para a pessoa estudar e pesquisar. Lembra bem dessas duas habilidades, porque estas são as habilidades do caderno interativo. Já o Lapbook, ele é lindo, maravilhoso, super visual, só que ele não é para estudar e pesquisar. Então, se a sua intenção é estudo e pesquisa, não é o Lapbook que você vai usar, é o caderno interativo. Não é assim para eu abandonar o caderno interativo e só usar o Lapbook e vice-versa, porque cada um tem a sua intenção, como eu estou explicando. Os Lapbooks, como vocês podem ver, tem vários temas, mas ele é usado para dois motivos também. Enquanto o caderno interativo era usado para estudar e pesquisar, o Lapbook é usado para marcar datas comemorativas e fechar conteúdos. Essas são as duas utilidades do Lapbook. Por quê? Porque o Lapbook, ele é móvel, ele não é como um caderno que fica para o aluno poder recorrer quando ele quer. Ele é solto, então pode perder, entendeu? Pode acontecer uma série de coisas com ele quando o aluno leva para casa e não dá para ficar guardando esse monte de cartolina na sala de aula, né? Você dá para o aluno e ele leva embora, porque exatamente ele é feito para fechamentos e datas comemorativas. O que é um fechamento? Vou explicar aqui com o João e Maria Gêneros Textuais. Esse é um Lapbook que eu indico para segundo e terceiro ano. O professor vai ter trabalhado o João e Maria, né, que é um conto muito popular, clássico, e vai ter trabalhado gêneros textuais. E daí, este Lapbook é um fechamento do conteúdo. Então, ele vai ser usado tanto para ver se o aluno entendeu bem o conto, porque vai ter uma reescrita, né, que está aqui nesse bolsinho, dobradinha, quanto para relembrar os gêneros textuais. Então, aqui, ó, eu tô relembrando que são contos de fada, que é um dos gêneros, são 7 gêneros aqui. Tem os avisos, tem os rótulos, tem o anúncio, tem a lista, tem o bilhete, tem as receitas. E daí aqui neste material, o aluno vai ter um fechamento de todos esses gêneros. Então, por isso, ele é feito. Não seria assim, poderia ser um Lapbook também de fechamento só da história. Mas não poderia ser um Lapbook de estudo da história, porque daí ele teria um outro tipo de sequência. Aqui são as informações todas ao mesmo tempo, enquanto no caderno interativo elas são sequenciadas, como se fossem conteúdos mesmo. Um outro caso do Lapbook é o de datas comemorativas. Como as datas comemorativas elas são pontuais, e a gente trabalha na data, na semana da data ou para a data, essa é a intenção, você também pode usar um Lapbook, porque é uma coisa que começa e termina rapidamente. O Lapbook, ele não permite, como caderno interativo, que você utilize por vários dias ou que você recorra a ele por vários meses, porque o caderno interativo ele também serve para meses. O Lapbook, que nem esse aqui de Independência do Brasil, ele vai ser trabalhado ou para um fechamento de conteúdo da Independência do Brasil ou para a data comemorativa. Então, a criança vai ter as informações aqui que ela trabalhou, se aprofundou e aprendeu bem melhor do que se fosse um texto ou alguma outra coisa isolada, porque ela montou, ela criou, elaborou esse Lapbook e daí ela vai ter as informações da Independência do Brasil. Só que isso daqui ela vai levar para casa como um trabalho feito em sala de aula. Ela não vai usar para estudo, a menos que seja no conteúdo da série. Mas nesse caso seria o caderno interativo. Acho que ficou bem claro, né, a diferença? Então, se você vê, por exemplo, o conteúdo consciência fonológica, você não pode utilizar um Lapbook, você vai usar um caderno interativo, porque consciência fonológica é um instrumento de rotina. Então, como eu vou usar numa rotina, eu não posso ter um Lapbook dele, porque não é uma coisa que começa e termina.
Eu só posso usar para o Lapbook coisas que começam e terminam, como fechamento, Consciência Negra, que é data comemorativa, Independência do Brasil, data comemorativa, Halloween. Esse aqui é biografia, então eu estou usando para o fechamento de biografia. Memórias do ano, esse aqui é muito legal. Memórias do ano, porque você termina o ano e daí você vê o que os alunos fizeram. Eles guardam de recordação. Olha lá, outra intenção do caderno interativo, que é o fechamento, dentro do fechamento, né? Tem máquina simples, tem o Saci Pererê, que é para você retomar a lenda, e o Volta às Aulas. E do Volta às Aulas eu tenho um outro formato que é novo, que também é um Lapbook, porque ele tem as abas, né? Que é o Mochilinha. Esse também tá lá no site da loja, se você clicar lá no link que eu tô fornecendo abaixo, você vai ver. Esse daqui ele forma um livrinho que o aluno monta, são várias páginas. E daí ele leva para casa, porque não é uma coisa que é para ficar na escola, que ele tem que estudar. Como é de volta às aulas, seria um tipo de boas-vindas, só que em um formato diferente, mais interativo do que as pessoas costumam fazer. Então eu espero que tenha ficado clara a diferença de caderno interativo e de Lapbook. Só uma última vez lembrando que é para não esquecer, caderno interativo é para estudo e pesquisa e Lapbook fechamento e datas comemorativas. E se você curtiu o vídeo, dê um like no meu vídeo, se inscreva no canal para receber sempre notificações sobre quando tem vídeo novo. E até a próxima!